Olá! Seja pela inovação, pelas opções equilibradas, pela facilidade ou até mesmo pelo custo, os sanduíches conquistaram cada vez mais o gosto da clientela. E quem se antecipa às tendências e tem qualidade garantida, com certeza sai à frente da concorrência. No programa de hoje, sanduíches que viraram marca registrada, padarias que exploram esse nicho e mais, o que o Senai oferece para quem quer se profissionalizar nessa área. Não saia daí, voltamos já! Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio. No café, no almoço e jantar, vale a pena procurar o delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade. Na padaria Orquídea dos Pássaros, localizada no bairro de Moema, cidade de São Paulo, além do pão francês sempre fresco, eles oferecem pratos rápidos e sanduíches. Bem-te-vi, Canário e João de Barro são apenas algumas das opções. Dá uma olhadinha. Quem não gosta de um belo lanche, com bom tempero e ingredientes saborosos? Este grupo de amigas, por exemplo, não resiste à tentação. Elas se reúnem várias vezes durante a semana para comer sanduíche, em alguns casos como substituto do almoço. Em torno de 2 vezes por semana. Além dessa uma vez por semana que eu como sanduíche, às vezes acontece de estar com pressa, então a gente troca a refeição pelo sanduíche. Como hoje, por exemplo, né? E o hábito apontado pelos médicos como prejudicial à saúde pode estar perdendo esta fama. Hoje já são produzidos lanches mais saudáveis, com base de pães integrais, feitos artesanalmente. A padaria Orquídea dos Pássaros, em Moema, na capital paulista, é especializada nesta linha de lanches. São pelo menos 6 tipos. O cliente também pode montar o lanche na hora, de acordo com o gosto. É uma variedade enorme. Nós temos uma procura especialmente do público que é mais jovem, do público que está sempre procurando uma dieta, uma alimentação mais saudável. E a nossa divulgação é de boca em boca e através da qualidade. O produto se vende. A venda de sanduíches e pães integrais representa 15% do faturamento mensal da padaria. O número 1 é o Lanche do Dan. Isso mesmo, o sanduíche foi batizado com o nome do dono da padaria. E não é porque ele é vaidoso, não. A história desse lanche é no mínimo curiosa. Uma certa vez, Dan estava na padaria com fome e pediu para que um funcionário preparasse um sanduíche com o queijo que sua esposa havia trazido de Minas Gerais. O funcionário fez o que ele disse, só que aí passou um cliente e falou: "Eu quero um lanche igual ao do Dan." E não é que a ideia pegou? E outro pediu e foi indo e criou-se esse sanduíche do Dan até por procura dos clientes querendo comer o que eu fazia para mim. Deu certo, um sucesso. É um lanche simples, feito com pão francês integral com grãos, queijo Minas, orégano, tomate, mas que faz tanto sucesso que até foi premiado nos últimos 3 anos por uma revista nacional, como um dos melhores pratos da cidade de São Paulo. Mas o sucesso do lanche do Dan e dos outros sanduíches da padaria Orquídea dos Pássaros não está apenas nas receitas. A publicidade tem participação fundamental. Apesar de termos a qualidade, conforme eu mesmo já salientei, fazemos degustação para os clientes. Toda vez que o cliente me pede, ou nos pede a mim ou algum atendente, informações sobre o pão, nós damos o pão para o cliente levar pela primeira vez para ele provar na sua casa. Então existe a necessidade da publicidade para o conhecimento. Ainda existe pouco conhecimento sobre as farinhas integrais e seus benefícios. Nós somos, entre outros, formador de opinião. Por isso que nós passamos informações, oferecemos amostras, levamos na casa do cliente, nós servimos hospitais, restaurantes hoje com esse tipo de produto. Bem, e como já diz o antigo chavão, a propaganda é a alma do negócio. Tanto é que as amigas psicólogas só experimentaram o lanche do Dan depois de verem a foto no cardápio. E hoje não querem mais saber de outro sanduíche. Meu sanduíche preferido é o sanduíche do Dan. Olha, o meu sanduíche preferido é o do Dan. A gente vem pra cá pra comer o sanduíche dele.
Além de montar um bom cardápio com um mix diferenciado e saboroso, é preciso fazer seu cliente saber o que você tem a oferecer e, mais do que isso, despertar nele a vontade de experimentar as delícias da padaria. Afinal, a visão é o primeiro sentido com o qual os clientes percebem os alimentos. Veja como. Não dá para negar. Muitas vezes não estamos com fome, mas ao vermos um alimento que parece saboroso, imediatamente surge a vontade de comer. Em alguns casos, nem sabemos que sabor tem a comida. O aspecto visual convence o nosso estômago. Dá até para dizer que há situações em que a visão é um sentido muito mais importante que o paladar, mesmo quando o assunto é gastronomia. É por isso que explorar bem a imagem dos alimentos é fundamental para quem é panificador ou trabalha no ramo alimentício. Uma boa fotografia de um lanche, por exemplo, pode aumentar bastante o volume de vendas do produto. A imagem é utilizada para agregar valores à marca. Então hoje ela vende saúde, bem-estar, felicidade, ela consegue vender e fazer com que o consumidor, com os olhos, já adquira o produto. Foto é uma arte, né? O prato é uma arte, né? As cores, as formas, as texturas dos alimentos, tudo isso acho que incita certas inspirações nas pessoas. Algumas gostam das cores, outras acham interessante as texturas, as cores, a arte. E eu acho que tudo isso é um conjunto que causa sensações, né? Imagens que podem ser exibidas de diversas formas, em banners, outdoors, folders, cartazes e principalmente nos cardápios, onde, aliás, nunca devem faltar as fotos dos produtos. Precisa ser bem diagramado, um layout bem definido, cores vivas. O cardápio infantil também é muito interessante, porque você pode agregar algumas porções, pequenas quantidades mesmo de itens dentro do cardápio, com cores coloridas, com ilustração, com personagens bem colorido, para que faça o entretenimento entre a criança e os pais. Mas todo este trabalho não deve ser feito pelo próprio empresário. O ideal é que se peça ajuda a profissionais especializados. É fundamental o trabalho de um fotógrafo profissional, ele fazer a foto ambientada, não poluir muito o layout do cardápio. Se você for utilizar um cardápio para bebidas, você fazer com que ele seja separado dos alimentos, ter uma área separada, ou até mesmo ser independente dele, com uma carta de vinhos, enfim, oferecer ao cliente uma gama de produtos nacionais importados. Também é importante que esses profissionais tenham afinidade e experiência com o ramo alimentício. Ele com certeza conhece de gastronomia, né? Tem que ter uma vivência nessa área, tem que ler muito e degustar também os pratos, né? Conhecendo os pratos, você sabe o melhor ângulo de fotografar, sabe o que é importante naquele prato, o que não é, como deve fotografar para conseguir passar exatamente aquilo, o sabor do alimento numa fotografia. E deste assunto, Henrique pode falar com propriedade. Ele é formado em administração hoteleira com especialização em gastronomia. Já foi dono de restaurante em São Paulo e até trabalhou como garçom na Irlanda. Há 4 anos, se dedica a fotografar alimentos. Eu acho que ele tem que ter um pé na cozinha, vamos dizer assim, né? Ele tem que saber sobre os alimentos, conhecer texturas e tudo, porque se um chefe de cozinha, por exemplo, ou um cozinheiro lhe apresenta um prato que você vê que não está bonito, você sabe conversar com ele e falar, não, vamos fazer dessa outra forma, vamos mudar isso, esse daqui passou um pouco do ponto, vamos mudar isso para chegar numa foto bonita. Bem, o fato de contratar profissionais do ramo para produzir campanhas não significa que o empresário deva ficar distante das ações. Pelo contrário, é muito importante que o empreendedor demonstre com clareza para estes profissionais o que ele quer. Existe uma gama de produtos que podem ser inseridos em determinada área da mídia. A agência de publicidade, hoje ela trabalha com um leque de informações, desde a mídia eletrônica até a mídia impressa. Você pode utilizar uma mídia indoor, que hoje são aqueles televisores que ficam nos estabelecimentos. E também a Bluetooth tá vindo em alta, você entra no estabelecimento, todos os clientes que tiverem o celular com Bluetooth, ele recebe informações sobre promoções, cardápio, enfim, antecipa todas as informações para o cliente. Agregaria muitos valores ao estabelecimento.
Quando os clientes já trabalharam com fotografia, eles já conhecem mais ou menos como funciona, então eles me passam só um plano, né? Vamos dizer assim, o briefing, e eu lendo ali eu já consigo entender, não tem muita conversa assim, mas quando é a primeira vez que a pessoa está fotografando, não conhece ainda o trabalho do fotógrafo de gastronomia, eu costumo fazer uma visita, a gente conversa bastante, eu vejo exatamente o que ele quer, quais as mídias que ele vai utilizar essas fotos e a partir daí a gente começa a traçar um briefing, né? O cliente passa a ideia, vamos dizer assim, o fotógrafo tem a sabedoria técnica e tudo mais para conseguir passar aquilo na foto. No próximo bloco você vai ver sanduíches que viraram marca registrada. Já já. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio, no café, no almoço e jantar. Vale a pena procurar o delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade. Com a Multicom, só não encanta os clientes quem não quer. Oferecemos ao mercado o que há de mais moderno em tecnologia para comunicação no ponto de venda. A TV Padaria, uma rede de mídia indoor, traz dicas, ofertas e conteúdo específicos para agradar aos seus clientes. Quer mais? Conheça a 3D Mídia, que com efeitos especiais chamam 2 vezes mais a atenção de quem passa pelo ponto de venda. Quer levar a sua empresa para todo o Brasil? Aproveite e anuncie nos intervalos de O Empreendedor, um programa que leva aos seus clientes informações completas sobre o setor de panificação. E saiba ainda como funciona nosso sistema de Bluetooth. Você transmite a quem está na sua loja as suas melhores ofertas. Fidelize seus clientes. Use a nossa tecnologia na sua receita de sucesso. Alguns sanduíches agradam tanto que se tornam referência. Exemplo disso é o sanduíche de mortadela do Mercadão de São Paulo e o de pernil do Estadão. Quem nunca ouviu falar de um deles, hein? Uma mistura de cores e sabores. Famoso pela diversidade gastronômica, o Mercado Municipal de São Paulo, ou apenas Mercadão, é um dos pontos turísticos da capital. Aqui, mais precisamente nessa esquina, está o Bar do Mané, onde é feito o tradicional sanduíche de mortadela. Eles realmente faziam esse tipo de lanche, para ser servido, já deixavam pronto no balcão, né? A tradição vem desde 1933, mas foi na década de 60 que o lanche aumentou os andares. Desde então, o sanduíche gigantesco passou a ser um dos ícones da baixa gastronomia. Até hoje, ele é o carro-chefe da lanchonete. É claro que, com o passar dos anos, o lanche ganhou uns ingredientes extras para, mais uma vez, agradar o paladar do cliente. A gente coloca com tomate, com alface, tomate seco. Então, de acordo com o pedido do cliente, se vai pedindo constantemente, a gente vai deixando. Aqui o sanduíche tem status de estrela. E não é para menos. Cada lanche tem, em média, 300 gramas de mortadela. O tamanho impressiona, por isso a gente resolveu medir. Olha, ele tem 9 centímetros. Maior que o sanduíche, só mesmo a fama dele. A primeira coisa é água na boca. Aí depois eles fotografam, aí depois eles ficam admirando ele comendo. Mas realmente o lanche de mortadela é muito saboroso, o cheiro, o aroma, né? O que o lanche de mortadela proporciona é divino, né? Eu sou do Rio Grande do Sul e eu lá, muita gente comentou, já vi para outras entrevistas e eu vim experimentar. Já tinham me dito, eu falei assim, eu quero ver, né? Aí eu tô aqui, tô na luta contra ele agora aqui. Já foi metade, né? E já foi metade, já tô alegre, né? Consegui metade. E a outra metade, será que vai? Eu vou levar pra viagem, acho. E tão irresistível quanto o sanduíche de mortadela do Mercadão é o lanche de pernil do Estadão.
E ele tem endereço certo. Esquina entre o viaduto 9 de Julho e a rua Major Quedinho. Aqui se tornou o ponto de encontro dos paulistanos. Na contramão da fama que São Paulo tem de ser uma cidade violenta, quem vem para cá está à procura de amizade, conversa e, claro, boa comida. Aqui fica o Bar Estadão, um dos mais famosos da capital paulista. Na realidade, o bar agora completou agora em dezembro, 41 anos de existência, e na realidade ele surgiu da seguinte maneira: os proprietários, os atuais proprietários, vieram do interior de São Paulo e trouxeram o pernil, que eles eram lá da zona rural, e trouxeram o pernil para cá, para São Paulo. E aí foi quando deu início ao lanche de pernil. Uma delícia do interior que ganhou novas características na capital. Além do pão francês e da carne de pernil, o lanche recebe cebola, tomate e pimentão. E para quem gosta, ainda tem uma grande variedade de queijos. E a combinação metrópole-interior ganhou o estômago de muita gente. Em média, são vendidos 700 sanduíches de pernil por dia. Eu tenho mais de 50 tipos de lanches aqui e mais refeições rápidas. Mas o nosso carro-chefe é o lanche de pernil, sem dúvida. José Carlos é fã incondicional do lanche de pernil. O almoço do meio de semana quase sempre é adiado. É isso que eu estou fazendo hoje. Está atribulado, mas dá para trocar tranquilamente. E o pernil não é sucesso apenas no sanduíche. A carne de porco também faz parte de outros pratos, como saladas e o beirute. Ah, e também tem pernil até para viagem. Diariamente são consumidos em média 25 pernis entre lanches e outros pratos, o equivalente a mais ou menos 160 quilos de carne. Eu acredito que o segredo é a seriedade, é trabalhar com qualidade e com bom atendimento, né? E respeito ao cliente. Esse eu acho que é o segredo nosso aí. O preparo de um sanduíche ao vivo na frente do freguês pode ser um diferencial. Afinal, a diversidade de pães e recheios aguça o paladar e estimula o consumo. Veja só. Todos os ingredientes estão à vista do consumidor. Ele escolhe o recheio e o lanche vai sendo montado na baguete de 15 ou 30 centímetros. Tudo na frente do cliente. Resultado? É uma atração porque, você monta do jeito que você quiser, você vai escolhendo, eu quero isso. Esse sistema de vender sanduíches é da Subway, a maior franquia do mundo de lanches estilo submarino. Essa rede americana nasceu em 1965, da sociedade entre um amigo da família e de um jovem empreendedor de apenas 17 anos, que precisava aumentar a renda para pagar os estudos. Basicamente, a Subway começou através do Fred De Luca, que é um empreendedor dos Estados Unidos, junto com o Peter Buck. É uma história bem interessante, porque o Peter Buck emprestou $1.500 para o Fred De Luca para montar a primeira unidade, não se chamava Subway ainda, chamava Pete's Sanduíches, né? E depois, com o tempo, eles chegaram a ter mais de 30 lojas, até que eles realmente verificaram que o sistema de franquia podia ser uma opção bem interessante para divulgar esse critério de sanduíche saudável ao redor dos Estados Unidos. Hoje já são mais de 30 mil restaurantes em cerca de 100 países. No Brasil, há 6 anos, está presente em 96 cidades. A expectativa da empresa é se tornar a maior rede de fast food do país até 2015. Uma coisa que a gente vem observando a cada dia mais forte são casais trazendo os filhos com 5, 6 anos e as crianças gostando da brincadeira de eu quero essa salada, eu quero tomate, eu quero pepino. Então isso é uma coisa que a gente tem notado que os pais se sentem muito orgulhosos. O carro-chefe da lanchonete são os sanduíches. Para quem procura uma refeição rápida e saudável, são oferecidos mais de 18 tipos de lanches em 6 pães diferentes. A cozinha do restaurante também chama atenção. Aqui não tem chapa, não tem fritura e o espaço é bem reduzido. É que muitos produtos já são pré-preparados pelos próprios fornecedores. A operação toda é baseada em 3 fornecedores, um de bebidas, um operador logístico que entrega todos os produtos que a gente utiliza na loja, desde o pão até as carnes, o presunto, os materiais de embalagem, e cada território dentro do Brasil
por causa dos produtos perecíveis, tem um operador de vegetais também. As facilidades atraem novos empreendedores. Eu já trabalhei para a Subway com divulgação na feira de franquias. Me identifiquei bastante, gostei e acompanhei a satisfação dos franqueados. Então isso para mim foi super decisivo na hora de escolher a franquia. Já para os panificadores, essas são ideias para aumentar o ticket médio da padaria e de chamar a atenção do consumidor, que está cada vez mais em busca de uma refeição rápida e saudável. Fica de acordo com o que você gosta, né? Não é uma coisa que já está pronta, você faz o seu gosto. No próximo bloco você vai conhecer a receita do dia e as dicas do Senai. Voltamos em 1 minuto. Você está assistindo O Empreendedor, um programa da ABIP. Pão francês é bom, que gostoso é o pão francês. Pão francês, na verdade, é uma felicidade. Pão francês é crocante, é macio, no café, no almoço e jantar. Vale a pena procurar o delicioso pão francês. Agora o autêntico pão francês tem selo de qualidade. Com a Multicom, só não encanta os clientes quem não quer. Oferecemos ao mercado o que há de mais moderno em tecnologia para comunicação no ponto de venda. A TV Padaria, uma rede de mídia indoor, traz dicas, ofertas e conteúdo específicos para agradar aos seus clientes. Quer mais? Conheça a 3D Mídia, que com efeitos especiais chamam 2 vezes mais a atenção de quem passa pelo ponto de venda. Quer levar a sua empresa para todo o Brasil? Aproveite e anuncie nos intervalos de O Empreendedor, um programa que leva aos seus clientes informações completas sobre o setor de panificação. E saiba ainda como funciona nosso sistema de Bluetooth. Você transmite a quem está na sua loja as suas melhores ofertas. Fidelize seus clientes. Use a nossa tecnologia na sua receita de sucesso. O Senai é hoje um dos mais importantes polos nacionais de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Veja por quê. Se são os detalhes que fazem a diferença, essa pode ser uma boa receita para a cafeteria ficar ainda mais gostosa. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, oferece o curso de produtos de confeitaria para cafeterias. Além das aulas teóricas, aqui quem quer aprender põe a mão na massa. Aqui vai ser um cheesecake de chocolate e aí eu tô fazendo o recheio agora. Chocolate derretido com creme de leite. Nunca me interessei por comida, quer dizer, até então os bolos só de caixinha. Então eu vi qual é a diferença, porque tem muita diferença, apesar de nós termos ótimos bolos em caixinha, né? Fazem muita diferença. Até você assim saber a importância do produto, como ele é manipulado e feito, por que existem diferenças de ingredientes, a que leva a isso, até para você conseguir saborear melhor até as coisas, os alimentos, né? No curso, os alunos aprendem na prática como preparar produtos de confeitaria que combinam com um bom cafezinho. Doces que dão mais sabor ao tradicional e irresistível cafezinho e ainda agregam valor a uma cafeteria. Poucas cafeterias, na verdade, hoje em dia só trabalham com servir café, né? Então, tem o café e as demais coisas para poder o cliente tá saboreando, né, degustando, enfim, consumindo. Por isso, essa é uma fatia do mercado que Juliana, uma das alunas, está se preparando para experimentar. A designer gráfica pretende deixar um pouco de lado as criações do computador para soltar a imaginação na cozinha. Eu resolvi fazer porque eu queria aprimorar, eu achava que eu sabia alguma coisa, eu vi que eu não sabia nada.
E aí eu quero fazer os produtos para vender na minha casa, para gerar uma renda, porque eu não quero mais exercer a profissão na qual me formei. Linda também está atenta a todas as dicas. É que as receitas que aprende aqui já têm destino certo. Eu posso dar um apoio para o meu filho, por exemplo, então até uma coisa interessante, porque aqui no grupo de 4 alunos, 2 estão preocupadas com os filhos pequenos, porque estão numa outra fase, e eu com o filho já de 35 anos, que pretende abrir um café, e eu vou apoiá-lo. Quer dizer, o que for possível eu vou assessorá-lo, né? Lápis e papel na mão? Anote aí a receita de hoje. Aposto que você está morrendo de curiosidade para saber como que é feito o lanche do Dan, que a gente acabou de mostrar no VT. E eu tô aqui com o Dan e ele vai explicar pra gente como que é feito esse lanche. Conta o segredo, Dan, para fazer esse lanche tão famoso e tão procurado aqui na sua padaria. O segredo são os ingredientes serem separados previamente e você trabalhar na chapa com ela bem quente. O nosso chapeiro vai mostrar para vocês enquanto eu descrevo direitinho passo a passo. Inicialmente a gente coloca o queijo branco na chapa. Um queijo branco curado, não pode ser um queijo branco fresco. Depois do queijo colocamos o orégano, depois disso ele vai colocar o tomate sobre o queijo, sobre o orégano. O queijo vai começar a dissolver, a derreter. Nessa hora nós vamos colocar já partir o pão e deixar ele já à espera do derretimento final do queijo. Pão integral com grãos, um pão absolutamente saudável. Lembrando que esse sanduíche todo tem 211 calorias. O que é metade de um cheeseburger. O segredo é derretê-lo completamente. Tá bem dissolvidinho? Vem, coloca sobre o pão, leva no pratinho, muito simples. Quando o cliente gosta de peito de peru, nós associamos esse lanche com peito de peru. Outro cliente certa vez esteve aqui e falou, vamos colocar ovo, porque eu malho muito, eu preciso de mais proteína. Aí criamos o Super Dan, que nada mais é do que esse lanche que nós vimos agora, com peru e com ovo. Enfim, terminados os lanches. Isso, rapidamente. Esse é o lanche do Dan e esse é o Super Dan, que leva peru e ovo. Veja agora o nosso calendário de eventos para o mês de fevereiro. No dia 4, acontece o primeiro seminário tecnológico ABIP com rodada de negócios em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais informações no site da ABIP, www.abip.org.br. Nos dias 23 e 24, reunião nacional da ABIP, em Brasília, no Distrito Federal. Mais informações também no site da ABIP, www.abip.org.br. Sua opinião é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, sugestões ou comentários sobre o programa no e-mail contato@oempreendedor.tv.br. Ser empreendedor é arriscar, ser ambicioso e ser um investidor que trabalha muito. Hoje ficamos por aqui. Vejo você na próxima semana. Bons negócios e até lá!